Eu quero estar contigo. Eu quero ser o teu amigo. Eu quero ser mais íntimo de ti. Me tornar semelhante a ti. Eu quero ser mais íntimo de ti e me tornar semelhante a ti. Eu quero estar contigo. Eu quero ser o teu amigo. Eu quero estar contigo. Eu quero ser o teu amigo. Eu quero ser mais íntimo de ti e me tornar semelhante a ti. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Enfim, consegui hoje fazer a live, gente. Tive que mudar o horário, tá tudo certo. Boa tarde. Agora, na live com a pastora Viviane Martinello, Casa de Isabel. Eu tinha esquecido que ela tinha marcado hoje, às 2 horas. Acabou da agorinha. E foi lindo demais. Ainda tô esmiuçando ainda o que ela falou. E o mais impressionante, assim, eu não posso falar, né? Como ela mesma fala ali, que as alunas, muita coisa ela abre ali, né? E ela falou já numa das reuniões de mulheres que ela vai lançar um livro, né? Um devocional. E hoje ela falou o nome do livro. Meu Deus do céu. Que lindo! E veio muito, muito, muito de encontro o nome do livro, que eu não posso falar, mas veio muito de encontro com o tema da live de hoje. Então, assim, eu fiquei muito impactada, porque quando Deus me deu a palavra, assim, o tema de falar sobre isso hoje, eu ainda fiquei com muita dúvida, né? E aí Deus foi me trazendo a palavra, foi me trazendo, enfim. Aí hoje, assim, falei, não, gente, é surreal o que Deus faz. Então hoje eu vou falar um pouquinho, é uma introdução, para falar a verdade. Eu vou falar um pouquinho sobre raízes profundas na família, ainda falando sobre identidade curada. E é um tema assim que abrange tempo para falar sobre ele, porque eu vou falar sobre muitas coisas a respeito de família, sobre paternidade, sobre maternidade. Então hoje é só uma introdução, né? Hoje a live até vai ser mais curtinha, mas eu queria dar uma introdução hoje para você durante a sua semana meditar sobre isso, assim como eu tenho meditado, assim como Deus foi trabalhando isso em mim. E a primeira palavra que eu queria trazer hoje é sobre Malaquias 4:6, um texto muito conhecido que está ali no finalzinho do livro de Malaquias. Se você quiser abrir sua Bíblia e ler junto comigo, o texto diz assim: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição.
E hoje, o que mais a gente vê são famílias desestruturadas, famílias com tantos problemas, né? Hoje aumentou tanto o número de divórcios, tantos filhos hoje que muitas vezes os pais caminham com Jesus, mas os filhos estão completamente longe dos caminhos de Deus. Hoje nós vemos muitas casas ainda completamente divididas, mesmo todos estando dentro de casa, mas ainda distante no coração. Muitos filhos adolescentes distantes dos seus pais, trancados no quarto. Muitos pais distantes dos seus filhos, ocupados com muitas coisas, trabalho, estudo, sonhos que os adultos, os pais buscam, muitas vezes se esquecem de seus filhos. E eu posso falar assim por mim, pelo que eu vivi, que é isso que eu quero falar hoje, um pouquinho sobre mim, sobre aquilo que eu vivi. E meu pano de fundo hoje vai falar sobre isso. Eu vim de uma família completamente disfuncional, né? Eu sou a caçula, meus pais já são falecidos, alguns de vocês aqui que me seguem desde o início sabem disso, eu já falei um pouquinho sobre isso. E eu vim de uma família muito disfuncional, né? Minha mãe veio de uma cultura muito simples, casou com 27 anos, conheceu meu pai. O meu pai, ele já tinha problema com bebida, né? E isso piorou depois que ele começou a trabalhar como caminhoneiro, né? Ele trabalhava como motorista, ele tinha 2 caminhões, ele trabalhava, ganhava muito bem. Nós vivíamos bem, né? Financeiramente. Mas o meu pai era um homem completamente distante, né? Ele viajava muito. Então eu sempre estava com a minha mãe para cima e para baixo. Vim de uma família católica, minha mãe era muito católica, uma católica praticante. Sempre estava na igreja, sempre estava me levando para as missas. Então esse ambiente de igreja sempre me chamou a atenção, né? Quando eu era pequena, eu lembro aqui na minha cidade, eu moro em Praia Grande, mas tem a cidade de Santos, que é aqui do lado. E quando eu ia, porque eu morava em Santos, né? Eu ia para o centro da cidade, lá tinha uma catedral muito grande, então eu sempre queria entrar naquele lugar que era muito bonito. E minha mãe sempre me levava. Então eu sempre estava nesse ambiente, sempre estava na missa com ela, né? Sempre estava nesse ambiente. E o meu pai completamente distante, né? De Deus e sempre envolvido no trabalho. Então era muito difícil, eu não tinha essa ligação com o meu pai, né? Ele era um pai presente fisicamente, mas distante de coração. Ele não era um pai que chegava, ia brincar comigo, né? Ele já chegava cansado, já queria comer, minha mãe já estava lá na cozinha fazendo as coisas. Então eu sempre fui uma criança que brinquei muito sozinha, né? Eu passei por alguns traumas, né? E esse ambiente da minha casa sempre foi um ambiente de muita confusão. Meu pai brigava muito com a minha irmã, né? E minha irmã aprontava muito também. E meu pai, assim, eram muitas brigas. Eu vivenciei muitas brigas, né? Tinha vezes que eu lembro que eu me trancava dentro do guarda-roupa com muito medo, né? E eu falo assim que quem me conhece de perto, né? Quem conhece a minha história de mais perto, que convive comigo, eu tinha tudo para dar errado, como eu já falei aqui, né? Eu sou uma improvável que poderia estar em qualquer outro lugar, menos aqui onde eu tô hoje,
e porque eu poderia ter escolhido um outro caminho, né? E os meus irmãos, por serem muito mais velhos do que eu, né? Minha mãe, quando me teve com 40 anos, então era uma irmandade muito distante, porque eles já eram muito grandes, já estavam numa outra etapa de vida, né? Então eu vim de um ninho quebrado, eu vim de uma família disfuncional. E assim, na minha casa não tinha uma demonstração afetiva, né? A gente não tinha o costume, por exemplo, de se sentar à mesa todos para comer. Nós não tínhamos o costume, por exemplo, de chegar em casa e cumprimentar com um beijo, com um abraço, se sentar e os pais perguntarem: ai, como foi o seu dia, né? Como que foi a escola? A minha mãe não era uma pessoa que conversava muito, né? Minha mãe sempre estava ou fazendo a comida, ou cuidando da casa, ou ela estava costurando, que era uma coisa que ela gostava muito, né? Ela tinha uma máquina de costura que eu lembro que eu brincava, e ela sempre gostava muito de costurar. Ela fazia os meus vestidos do aniversário, mas nós não tínhamos muito assim de conversar. Ela não era uma mãe de sentar comigo, brincar comigo, né? Então eu sempre estava no quarto, eu estava brincando sozinha, eu falava muito sozinha, porque eu não tinha com quem brincar. Na minha rua, por ser uma rua muito movimentada, né? Eu morava em Santos, num bairro muito movimentado, não tinha-se o costume de se brincar na rua, né? Não tinha crianças na rua onde eu morava, só tinha velhinhos. Então, eu não tinha. E na escola, a minha mãe não deixava eu brincar, né, com as crianças, porque era tudo muito longe, assim, aonde eu estudava. As crianças, aonde elas moravam, eram muito longe. Como minha mãe não dirigia e tudo mais, era muito difícil às vezes para eu sair. Então, normalmente eu ia muito para casa da minha avó. E na minha avó só tinha o meu primo, né? Eu não tinha primas da minha idade para brincar. Então, eu sempre tive uma infância muito solitária, né? E por que eu tô falando tudo isso, né? Porque quando a gente vive num ninho quebrado, quando a gente vive numa família disfuncional, quem mais sofre são os filhotes, né? Quando a gente vem de uma paternidade, uma maternidade muito disfuncional nesse sentido, quem sofre são os filhotes. E no meu caso, eu fui vivendo nesse ambiente de muita briga, de pouca informação, né? E muita coisa em mim era bloqueada. Eu tinha muitos bloqueios na minha infância, né? Então, assim, a maioria das crianças, por exemplo, aprende a andar de bicicleta novo, né? Criança. Eu fui aprendendo a andar de bicicleta com 14 não, eu devia ter mais ou menos uns 12 anos, isso mesmo. Eu tinha uns 12 anos quando eu fui aprender a andar de bicicleta, porque eu tinha me mudado e tinha muito isso. Meu pai não parava numa casa, a gente não vivia por muito tempo no mesmo bairro. Como a gente morava de aluguel, a gente estava sempre se mudando de um lugar para o outro. Então eu não conseguia também criar vínculos de amizade que se durassem, porque eu sempre estava mudando de escola. Então eu estava mudando de cidade, eu estava mudando de bairro, eu estava mudando de escola. Então eu não parava muito em um lugar só. Eu não conseguia construir uma história, né, de amizades, né, como muitas pessoas que eu conheço que tem 40, 50 anos e tem amigos de infância. Eu não tive isso, né? Eu não tive quem me ensinasse isso. E eu lembro muito que a minha avó era uma pessoa muito brava. Ela era uma pessoa muito rígida também, né? Então também quando eu estava na casa da minha avó, eu não tinha esse ambiente acolhedor, né? A minha avó, ela tinha a preferência
de um filho que era muito gritante, e eu percebia que a minha mãe sofria com isso. E a minha mãe, por sua vez, também deixava, né, à tona a preferência dela pelo meu irmão. Então tudo isso foi se arrastando, né, de geração em geração. Então, como eu falei, quando a gente vem de um ninho quebrado, quando a gente vem de uma família disfuncional, os filhotes sofrem, né? E falar sobre raízes familiares, como eu disse, é um tema muito extenso, então hoje eu vou dar um pano de fundo, né? E eu queria que você abrisse aí em Jeremias 17. Jeremias 17. Alguns textos da Bíblia, tem vários, mas eu peguei alguns que falam sobre raízes, que é o nosso tema de hoje, né? Então, lá em Jeremias 17, lá no capítulo... É que essa Bíblia aqui minha, ela é diferente, mas deixa eu ver qual que é o versículo. Eu não sei se é o 5, mas deixa eu dar uma olhadinha aqui, para não falar errado. Jeremias 17. Aqui é o versículo 7. Diz assim: maldito é o homem forte, que depende de simples seres humanos, que se acha capaz de resolver tudo no braço e põe o eterno de lado com desprezo. Ele é como um arbusto no deserto, longe de um solo bom. Ele vive sem raiz e sem propósito, numa terra em que nada cresce. Mas feliz é o homem que confia em mim, o Eterno, e a mulher que se apega ao Eterno. Eles são como árvores plantadas no Éden, com as raízes perto do rio. Nesse lugar há água, há raízes que estão completamente curadas. Elas estão num ambiente de um solo fértil. Então essa árvore ela vai crescer forte e ela vai dar frutos. Mas quando nós ainda temos dentro de nós raízes que ainda estão secas, estão no deserto, ainda há coisas dentro de nós que precisam vir para fora, para que haja cura, para que os frutos possam ser gerados, para que as folhas nasçam, para que as flores venham e para que os frutos venham para fora. Mas para isso acontecer, muita coisa que nós vivemos no nosso passado, ainda nós vamos precisar buscar cura. Há um texto na Bíblia também, em Lucas 13, que diz assim: em seguida Jesus contou-lhes esta história. Um homem tinha uma figueira plantada em sua propriedade, mas na época de figos não havia um fruto sequer. Mas disse ao agricultor: o que está acontecendo? Há 3 anos tento colher figos desta árvore e nada. É melhor cortar. Por que desperdiçar terra boa? O homem lhe pediu: vamos dar a ela mais um ano. Vou cavar ao redor, jogar adubo. Talvez comece a produzir no ano que vem. Se não der nada, vamos cortar. Há coisas ainda, por conta do nosso passado, por conta de situações que nós vivemos na nossa infância, na nossa adolescência, raízes que ainda precisam de cura dentro de nós. Porque uma árvore doente, ela não vai dar fruto. E nesse tempo Deus, Ele foi me sinalizando na minha caminhada com Deus que muito das minhas dificuldades, ainda na fase jovem, né? Coisas ainda que tinham dentro de mim que eu não sabia de onde vinha,
Deus foi me sinalizando: filha, vem da raiz. Você precisa ser curada nas suas raízes. Raízes profundas, né? Raízes escondidas precisam de cura. E nesse processo nós vamos ter que deixar Deus trabalhar, e muitas vezes isso vai doer muito. E eu falo assim porque eu, na fase adulta já, eu tinha muito sentimento de rejeição. Eu sempre tive muito medo de ficar sozinha. Eu sempre ficava buscando nas pessoas aquilo que não era suprido na minha casa pelo meu pai. Então, eu procurava, né, ter um relacionamento com alguém para poder suprir aquela falta que eu não tinha, né, que faltava do meu pai, porque meu pai estava ausente, né? E eu lembro que eu tinha muita vergonha de falar em público, né? Eu lembro assim que na escola eu tinha muita dificuldade de falar. Eu sempre fugia disso, né? Eu gostava muito de ir pra escola, sofri muito bullying na escola. E eu lembro assim que eu tinha muita dificuldade de falar. Eu falo assim que hoje estar aqui falando, para mim ainda é desafiador, né? Eu tenho sido esticada por Deus. Eu hoje canto na igreja, faço parte do Ministério de Louvor, mas eu falo para vocês que foram 10 anos dentro da igreja antes de entrar no ministério, porque eu fugia desse lugar, eu não me sentia capaz, eu fugia desse ambiente porque eu dizia que eu não servia para aquilo. Por mais que aquilo me chamava, eu não queria, eu fugia, eu tinha muito medo, né? Já falei aqui sobre o meu medo de dirigir, que foi vencido, tem 1 ano e meio, né? Então, assim, eu tinha muitos bloqueios na minha vida, muitos bloqueios. Então, eu lembro que para mim entrar no Ministério de Louvor, eu entrei depois de muito tempo porque um líder do ministério, ele foi o meu encorajador. Ele chegou para mim e falou: por que você tá aqui há tanto tempo e você não trabalha o dom que Deus te deu? Por que você esconde ele, né? E eu falava: porque eu não sirvo para isso. Eu sempre me colocava num lugar de inferioridade nesse sentido. Então eu falava: não, eu não sirvo para isso. Eu não fui chamada para isso. E até que um dia ele me chamou, falou: não, hoje você vai cantar comigo. E tava tendo uma vigília naquele dia. E ele me chamou: você sabe essa música? Eu falei: sei. Ele falou: então canta ela comigo. E eu lembro que quando eu comecei a cantar, ele parou de cantar e me deixou cantar sozinha. E dali começou um romper de medo, de vergonha. E dali pra frente ele começou a me chamar para ministrar na igreja. E eu falo para vocês que eu, todas as vezes, até hoje ainda, é um parto quando eu vou subir naquele púlpito ali, naquele palco, e cantar e falo: meu Deus. E isso ainda vem de coisas que ainda Deus tem me gerado cura. Eu tenho sido curada porque eu tenho me deixado ser curada, eu tenho dado passos, porque nós vamos precisar dar passos, né? E eu falo isso porque eu não tive alguém, como eu falei aqui, minha mãe não era uma pessoa de conversar, então ela não era uma pessoa que me encorajava, ela não era uma pessoa de chegar para mim e falar: não, filha, vai que você consegue. Eu não tinha quem me encorajasse, né? A não ser eu mesma, né? Então, isso tudo gerava um bloqueio muito grande na minha vida. E por conta dessa falta de diálogo que eu tinha, a primeira coisa que eu quero colocar aqui para vocês é: converse com seus filhos, ouça os seus filhos, tenha tempo com seus filhos,
Por mais ocupada que você possa ser, por mais ocupado que você possa ser, por mais cansado que muitas vezes você chega em casa, por mais que você possa estar exausta. Mas converse com seus filhos, desde pequenininho, sabe? Por mais que às vezes o seu filho venha falar algo que tipo não tem nada a ver, né? Eu tenho crianças pequenas, né? O meu filho de 8 anos, ele chega da escola, ele quer contar tudo o que aconteceu na escola. E às vezes são coisas que não são tão interessantes assim, mas eu preciso parar para ouvir, porque eu não tive isso, né? Eu lembro de uma vez que eu estava em casa e o meu filho chegou da escola e eu estava mexendo no celular, né? Falando no WhatsApp com alguém e ele chegou querendo contar algo que ele estava muito feliz e eu não dei atenção. E aí ele foi pro quarto, né? E aí ele foi fazer um desenho lá. E aí quando ele veio me mostrar e eu fui falar com ele falou pra mim: eu queria que você saísse mais do telefone e me desse mais atenção. E aquilo me deixou assim muito mexida. Porque isso me fez lembrar da minha mãe. Porque a minha mãe não tinha celular. Mas a minha mãe estava sempre costurando. E muitas vezes eu queria falar com ela, eu queria conversar, eu queria falar. E ela estava sempre muito ocupada. Não, agora não dá, eu tô costurando. Não dá para te dar atenção agora. Mas nunca dava, né? E isso me fez trazer a memória. Então são coisas que muitas vezes a gente vai precisar quebrar isso. Romper coisas que nós vivemos, situações que a gente viveu, e a gente vai precisar quebrar isso na nossa vida, porque a gente vai levando isso para a vida dos nossos filhos, né? E eu não sei se você teve uma infância difícil, eu não sei, como eu falei, se você foi uma pessoa encorajada, se você foi uma pessoa que foi podada ou foi cortada, porque existe uma grande diferença em se podar ou cortar, porque eu por muitas vezes fui cortada. Às vezes eu queria fazer coisas, o canto sempre foi algo que desde criança as pessoas, eu lembro, minha tia, às vezes minha avó falava: nossa, a Roberta canta bem, né, desde pequena. E minha mãe nunca me encorajou. A minha mãe nunca falou pra mim: vamos fazer uma aula, vamos isso, vamos aquilo. Eu sempre fui cortada nesse sentido. Nada a ver. Então, a gente precisa, como mãe, olhar para os nossos filhos e já desde pequeno ver quais são os dons que ele tem. E eu falo porque hoje o meu filho de 8 anos sempre pediu para mim: mãe, eu quero muito aprender um instrumento. E eu aprendi a tocar teclado sozinha em casa. E eu coloquei ele numa aula e o menino já tá tocando. E hoje eu vendo ele sentado muitas vezes aqui na minha sala, né, na nossa sala, tocando e cantando e pedindo para mim: mãe, canta comigo. Deus tem falado comigo, você tem rompido coisas do seu passado na vida dele e a gente precisa fazer isso. Porque sem querer, a gente vai carregando coisas de lá de trás, como eu já falei nas outras lives, e a gente vai trazendo isso para a vida dos nossos filhos. E o Senhor quer quebrar isso. O Senhor quer romper isso na nossa vida. O Senhor quer curar essas raízes em nós que ainda estão doentes, né? E aí eu pergunto para você como mãe, você como esposa, né? Como você é? Você olha para você e você sente que você ainda tem vestígios da sua mãe, do seu pai, da sua avó, porque às vezes você foi criada pela avó. Então, isso é muito sério, sabe? Coisas que você queria vencer e você não consegue.
Isso vem de raiz, isso vem das raízes, isso vem das memórias que ainda estão aqui. E inconscientemente a gente começa a agir como os nossos pais agiam, ou a gente ainda começa a carregar coisas da nossa infância, daquilo que a gente viu para nossa casa. Um dos exemplos que eu falo, já falei isso aqui, é sobre a mesa. Eu não dava nenhum valor sobre essa mesa que eu tô agora, eu tô na mesa da minha sala. Eu não dava valor para isso, essa mesa era um enfeite. Todo mundo comia no sofá. Por quê? Na minha casa ninguém comia na mesa. Meu pai comia sozinho um horário, minha mãe comia outro, minha mãe comia na cozinha, eu comia na sala vendo televisão, né? Os meus irmãos, cada um comia no quarto. Isso quando eles comiam em casa. Então, muitas vezes, quando eu casei, poucas as vezes eu sentei na mesa para comer com meu marido. Eu comia no sofá e ele também. A mesa ficava enfeitada na cozinha. E isso eu tive essa cura recentemente. Eu tô com 41 anos. Eu tenho 13 anos de casado. Agora, desde o ano passado, que eu comecei a olhar para minha mesa de outra forma. Eu participei aqui de um clube do livro da Juliana, ela deve assistir depois essa live. E eu fui muito edificada pela vida dela, através do livro da Dave, que é... Agora eu esqueci o nome do livro. Gente, esqueci o nome do livro. Experiência da Mesa, eu acho que é isso. Experiência da Mesa, alguma coisa assim, o nome do livro. Se vocês souberem, vocês escrevem aí pra mim. E aí, foi um trabalhar de Deus na minha vida. Então, há muitas áreas da minha vida ainda, como a Viviane tá falando aí, eu ainda também me vejo perdida em algumas áreas. E é isso que Deus quer fazer em nós, Ele quer nos curar. Mas nós também vamos ter que dar passos de fé, para que Deus restaure por completo a nossa vida. Eu falo que até que Ele venha, há muitas coisas ainda. A boa obra que Deus começou, Ele vai completar. Há muitas coisas ainda que Deus vai mover, né? Então, não é, como é que eu vou dizer? Tudo tá perdido. Eu já tô com sei lá quantos anos, eu acho que agora não dá mais. Não dá sim. Há tempo. Há tempo. Nada tá perdido. E aí, assim, se a gente for olhar para uma árvore, né? Aquelas árvores grandes que muitas vezes a gente vê numa cidade, ou quando a gente vai para algum lugar, assim, fazendas, esses lugares que tem árvores enormes, eu sempre fico prestando muita atenção nessas árvores. As raízes profundas dela, nós não vemos, né? Muitas vezes a gente vê aquele tronco lindo, forte, aquelas folhas verdes lindas, muitas com frutos, muitas com flores, mas nós não vemos a raiz. A raiz, ela tá lá, muitas vezes crescendo, né? Alguns lugares eu já passei que as raízes até quebram, né, a calçada e elas acabam ficando expostas, e aí é onde muitas vezes a árvore acaba caindo, porque as pessoas vão passando por cima e pisando em cima delas. Elas vão precisar ser tratadas, né? E são raízes que elas estão escondidas, assim como coisas dentro de nós, que estão ali, muito escondidinhas. E é nesse lugar que Deus quer derramar cura. Porque a raiz, ela é um lugar de nutrição. É ela que nutre toda a árvore, né? Porque se a raiz ficar doente, a árvore ela não cresce, ela não gera frutos. E é isso que acontece conosco. Se a gente não busca ser nutrida por aquilo que vai nos gerar cura, que é o nosso relacionamento com Deus, que é a nossa busca pela palavra de Deus, que é nós jejuarmos
para nós, para que a nossa carne caia, para que a nossa carne diminua, nós precisamos buscar o nutriente certo, para que dentro de nós haja cura. E é por isso que Deus quer curar tudo aquilo que nós fomos nutridas de forma errada, nutridas pelos nossos pais, nutridas muitas vezes pelos nossos avós, por quem você foi cuidada na infância, né? Seja pelo tio, seja pelo avô, pela avó, pelo quem quer que seja que cuidou de você quando você era pequena. Muitas coisas você aprendeu de forma errada, você nutriu aquilo e você acha que daquela forma que tá certo. A maneira como muitas vezes você fala com o seu marido, a maneira como você muitas vezes fala com seus filhos, a maneira como você trata as pessoas. Eu tive que me curar muito disso. Porque o meu pai era um homem muito violento nas palavras. E no início do meu casamento, eu era uma pessoa muito agressiva nas palavras com o meu esposo. Eu não tinha tato para falar. Pelo fato de eu não conseguir, eu não ter tido demonstração de afeto quando eu era pequena, eu não conseguia demonstrar afeto pelo meu marido, pelos meus filhos. Isso foi sendo gerado cura. Até hoje ainda há vestígios. E isso tudo Deus quer nos curar. E eu queria te fazer uma pergunta para você meditar. Eu já estou terminando. Eu queria te fazer algumas perguntinhas. Se você quiser anotar, para você pensar depois, para você buscar em Deus, se você é assim, se você tem vivido isso, porque foram perguntas que Deus foi falando comigo. Você é alguém que começa algo e não termina? Seja o que for. Eu vou começar a fazer isso aqui, mas não termina. Uma faculdade, um curso, um livro, um projeto, seja o que for. Você começa e não termina. Tem áreas da sua vida que você ainda se vê estacionada? Há áreas da sua vida que você se sente ainda fracassada, que você não conseguiu avançar, você não conseguiu terminar aquilo que você começou? E hoje há um sentimento de fracasso dentro de você? Você já se sentiu com tanto medo de algo que largou e nunca mais voltou para fazer aquilo? Você se sente travada em alguma área da sua vida? Você ainda tem muito medo de ser rejeitada, ao ponto de que você não consegue dizer não para ninguém. Você não consegue se posicionar, você não consegue dar a sua opinião, porque você tem o medo de que rejeitem você. Agora pensa nos seus pais. Pensa nas palavras que eles lançaram sobre você. Ou seus avós, ou um primo, ou um tio, uma tia, quem quer que seja. Coisas que você foi aceitando ao longo da sua vida. Todas essas coisas são vestígios de raízes que ainda precisam de cura. Há coisas que você viveu, que você passou e que você ainda se sente travada. Eu vivi isso e eu falo que eu ainda vivo. Há muitos medos ainda que eu tenho que me travam, mas Deus tem me esticado.
E eu quero que você medite nisso. Gente, esse barulho é do meu prédio, tá? Eu acho que eles estão... Acabou, parou. Não sei se deu pra vocês ouvirem aí. E aí eu queria que você meditasse nessas perguntas. Eu queria que você fosse no seu secreto com Deus. Você e Ele. E você começasse a se colocar diante de Deus a respeito daquilo que você começou e parou, aquilo que você ainda se sente travada, aquilo que você ainda olha e você se sente estacionada. Porque aqui eu tô falando, mas a solução disso não vai vir de mim, não vai vir de um pregador, né? Não vai vir. Pode ser o pregador mais famoso da face dessa terra aqui. Ele vai te dar um norte. Ele vai até te falar, como eu tô te falando aqui, como falaram isso pra mim também. Mas a cura, né? Ela vai vir, é você no seu secreto com Deus. É você cavando, buscando em Deus. Deus, por quê? Deus, por que eu ainda sinto isso? Deus, por que eu ainda tenho medo de fazer isso? Por que quando eu começo algo, eu não consigo terminar? Deus vai falar para você, Ele vai mostrar para você. É daqui, filha, ó, foi daquele dia. Foi por conta daquele dia que falaram aquilo para você e você aceitou. Coisas que eu falo para vocês, gente, que eu nem lembrava. E Deus foi me trazendo, o Espírito Santo foi me trazendo, sabe? Então a tua experiência com Deus, a tua busca no teu quarto, como diz ali em Mateus 6,6, abre a porta do teu quarto, fecha a porta, você e seu Pai, Ele vai te revelar. Mas essa busca, ela tem que ser contínua. Você vai precisar ir para o teu quarto e ter o teu tempo com Deus. Você vai precisar preparar esse lugar para você ter esse tempo com Ele e você conversar com Ele e Ele vai te mostrar. Uma das coisas que me ajudou e me ajuda muito também, mas isso são casos se você precisa ir num psicólogo. Nem todas as pessoas precisam ir num psicólogo, né? Mas se a situação já está ao extremo, eu já falei aqui, foi na live anterior, busque ajuda, mas não fique sozinho. Busque conversar com alguém sobre isso. Alguém que você confie, né? Para você poder abrir o seu coração, para você poder falar, olha, eu tô perdida nisso, me ajuda, eu ora comigo, sabe? Mas o teu secreto é o mais importante. Muitas vezes nesse ambiente, nesse lugar, no seu secreto com Deus, Deus vai te revelar situações que você precisa resolver. Situações mal resolvidas, muitas vezes no seu passado, coisas mal resolvidas nos travam. Falta de perdão nos travam. A falta de perdoar o pai, a mãe, o irmão, um avô, um tio, um primo, uma situação que você viveu, que você ainda não consegue perdoar. Isso nos trava. E eu vou falar sobre isso na próxima live, sobre paternidade, o que eu vivi com meu pai, que não vai caber tudo aqui, é o que eu te falei, é um tema muito complexo, não dá para falar tudo numa live só. Mas eu vivi situações bem difíceis. E se eu não tivesse perdoado? Então, nesse lugar, nesse ambiente de secreto, Deus vai te revelar pessoas que você vai precisar perdoar. Pessoas que você vai precisar ir até essa pessoa para pedir perdão. E se perdoar. Porque muitas vezes nós temos a dificuldade de nos perdoar. E isso também nos trava. Deus quer quebrar essas cadeias.
Deus quer quebrar essas correntes que nos prendem, de tudo isso que eu falei aqui. Deus quer romper isso em nós, para que a gente possa viver os propósitos dele. É como eu falei, se eu não tivesse buscado Jesus, poderia ser que eu nem estivesse aqui. Eu falo isso direto para meu esposo, às vezes a gente conversa, eu falo, meu Deus. Eu falo às vezes para o Senhor, aonde eu estaria se eu não tivesse tomado a decisão de te buscar? Eu poderia estar em qualquer outro lugar. Correntes que te prendem do medo, da rejeição, da incapacidade, você se vê incapaz de fazer, a raiva, a amargura, o ressentimento, o abandono, o abuso. Eu fui abusada quando eu era criança. Eu tinha mais ou menos uns 6 anos. E a minha mãe, quando eu falei para ela, ela não fez nada. E isso tudo eu precisei liberar perdão. Porque se a gente não libera, a gente fica travado. E aí a gente começa um ciclo vicioso na nossa vida. E Deus não quer isso. Deus quer que você, assim como eu, seja livre. Livre para viver aquilo que Deus quer que você viva. Deus quer ajustar a nossa visão. Porque quando a gente cresce, muitas vezes, por tudo que a gente foi vivendo, é colocado em nós um óculos que não nos pertence. Por exemplo, se eu tirar o meu óculos, eu vejo tudo embaçado. Eu tô me vendo, mas eu não tô conseguindo ver os detalhes. Eu não tô conseguindo ver os meus olhos direito. Eu não tô conseguindo ver as letras, então piorou. Tá tudo embaçado. Mas se eu colocar um óculos que o grau está errado, eu vou continuar vendo, mas eu não tô vendo exatamente da maneira correta. Mas se eu deixar Deus colocar os óculos corretos, opa, agora eu tô vendo. E é isso que Deus quer fazer em nós. Ele quer ajustar a nossa visão. Porque muitas vezes ainda a gente se olha na frente do espelho e a gente só vê coisa ruim. A gente se olha, não se gosta, não se ama. A gente se olha, mas só vê imperfeição. Aí a gente olha para o outro e também só vê imperfeição. E quantas vezes isso aconteceu comigo e com você? A gente está com a visão desajustada. Mas Deus quer restaurar isso. Quantas vezes a gente olha para as pessoas e julga elas porque ainda nós estamos com um óculos, né? Porque alguém falou algo daquela pessoa ou porque a gente mesmo julga. E quantas vezes a gente, quando se aproxima daquela pessoa, a gente vê que, nossa, ela não era nada daquilo que eu pensei que ela era. São visões desajustadas que Deus quer ajustar em nós. Deus quer restaurar a nossa mentalidade, Deus quer restaurar a nossa visão. Em nome de Jesus. Então eu quero que você medite sobre isso. Próxima live eu vou falar sobre a paternidade. E eu queria dar esse paninho de fundo para você meditar. Você que está me assistindo agora, você que vai assistir essa live depois.
Se você quiser deixar nos comentários o que Deus falou com você, se você não quiser se expor lá, quiser me chamar no direct. E vá para o seu secreto. É o mais importante. É o seu secreto com Deus. Você ir lá para o teu quarto e buscar o teu pai. Eu não sei se você teve um pai presente ou não, mas eu sei que você tem um pai. E ele está te esperando para te ouvir. Ele está te esperando para enxugar as tuas lágrimas. Ele está te esperando para curar as tuas raízes profundas. Aquilo que ainda está dentro de você, escondido, que você ainda tem medo de falar, tem medo de confessar, tem medo de colocar a luz, mas para haver cura, precisa a luz entrar. Precisa haver confissão, precisa colocar para fora. Quantas palavras de maldição você já pode ter declarado para você mesmo? Ou palavras de maldição que você declarou para os seus filhos, para o seu marido, para sua casa, por um período, num momento de raiva, num momento de fúria, de coisas que você vivenciou, amarguras que ainda existem dentro de você e Deus quer curar. Então que você possa buscar isso no Senhor, em nome de Jesus. E eu quero declarar novamente essa palavra que está ali em Jeremias. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor. Ela será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. E é essa palavra que eu quero profetizar sobre a tua vida, que você possa viver isso, que você possa se deixar ser plantada junto às águas, que se estende até um ribeiro. E você não vai temer a seca, você não vai ficar ansiosa e preocupada, porque você sabe aonde você está plantada, você sabe quem você é, porque a sua identidade está sendo curada. É como eu já falei, quando nós estamos com a nossa identidade curada, nós sabemos quem nós somos e sabemos para onde estamos indo. Quando nós ainda nos sentimos perdidas, ainda não sabemos quem nós somos, ainda nos sentimos como um peixe fora d'água, sabe? Quando a gente olha o ambiente e fala, meu Deus, parece que eu não pertenço a esse lugar. É porque ainda há raízes que Deus precisa curar, para que a sua identidade seja totalmente curada. Porque você não vai mais ficar presa ao que te falam, ao que te disseram, ao que te julgam ao teu respeito. Você não vai mais ficar preocupada, porque você sabe quem você é. Você sabe onde Deus te colocou. Então o medo não vai te assolar. A ansiedade não vai te perturbar. Você não vai ficar paralisada. E mesmo que o inimigo venha colocar vozes falando para você, você é isso, você é aquilo, você vai dizer, eu sei quem eu sou. Uma vez, esses dias, meu marido teve uma experiência, eu não estava em casa, e ele disse que o diabo começou a falar um monte de coisa para ele. E ele falava só isso, ele só falava essa palavra, eu sei quem eu sou. Sai daqui, porque eu sei quem eu sou. Então quem sabe quem é, sabe para onde vai. E a sua identidade, como eu já falei, você é filha, amada e escolhida. Então, que você vá para o teu secreto. Pratique o teu Mateus 6,6.
né? Que diz aqui, que fala. Vamos lá em Mateus 6:6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que te vê em secreto, te recompensará. E tem uma outra palavra que eu vivi uma experiência linda com ela há 1 mês atrás, quando Deus me deu essa palavra, que está lá em Mateus 7:7. E eu quero declarar essa palavra aqui hoje. A persistência da oração. Peçam e lhes será dado. Quem está falando isso é Jesus. Busque e me encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede, recebe. E o que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas ao que lhe pedirem. O Senhor está lá te esperando, no quarto, no seu lugar secreto. Se pegue nessa palavra, bate, busque, você vai encontrar o teu Pai. Ele vai falar contigo. O Espírito Santo de Deus irá mover teu coração. Vai trazer à memória coisas que você não lembrava, coisas que ainda precisam ser colocadas para fora. Perdão, perdoar, medos, rejeições, inseguranças, todos os sentimentos que ainda assolam teu coração, que ainda te prendem, Deus quer te curar. Cadeias, Ele quer quebrar cadeias, como aquela música, ouço cadeias quebrando, e um exército surgiu. E cadeias vão ser quebradas. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Amém? Amém, meu povo? Glória a Jesus. Vamos orar para terminar? Semana que vem, provavelmente quarta-feira, eu volto a fazer as lives. Eu pretendo fazer toda quarta, só se houver algum contratempo. Amém, amém, isso mesmo, amém, amém, glória a Jesus. Amém, assim seja. Amém, então, quarta-feira que vem eu vou deixar aqui avisado para vocês, se tudo der certo, vai ser provavelmente esse mesmo horário. Se não tiver a live do Casa de Isabel, eu devo fazer às 2h30. Mas se tiver, vai ser 3 horas, tá bom? Mas vamos orar. Senhor, eu quero colocar diante de Ti, Senhor, a vida de todas essas pessoas que estão me ouvindo. Eu quero colocar diante de Ti, Deus. Assim como a Tua palavra fala, ali em Mateus 6:6, vá para o teu quarto, que no secreto eu me revelarei a Ti. Senhor, que essas mulheres que me ouvem e as que vão me ouvir depois, elas busquem esse lugar secreto, esse lugar de intimidade. Que elas não dependam, Senhor, de pessoas para Te buscar. Hoje há tantas pessoas na internet
falando do Senhor e glória a Deus por isso. Mas nós precisamos buscar o Senhor em primeiro lugar. Que essas mulheres busquem a tua face, elas busquem a tua face. Como essa canção, quando iniciou na live, eu quero ser tua amiga, Jesus. Ao ponto do Senhor confiar em me contar os teus segredos. Assim como o Senhor era tão íntimo de João, eu quero ser íntima do Senhor. Ao ponto de escutar os teus segredos. E que essas mulheres sejam curadas nas suas raízes mais profundas, de traumas, de dores, de rejeição, que elas sejam curadas, assim como eu tenho sido curada por ti. Aquelas que precisam liberar perdão para o pai, para a mãe, aquelas que ainda têm ressentimentos dentro do seu coração. Ó Deus, em nome de Jesus, traz alívio, Pai, para todo o peso. Aquelas que se sentem perdidas, como uma delas falou aqui, que ela seja encontrada pelo Senhor, para que ela não se sinta mais perdida, mas que ela se sinta encontrada por Ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, cura em nós. Cura em nós, Senhor, as raízes que ainda estão doentes. Coloca adubo. Derrama das tuas águas. E que nós possamos experimentar, ouvir a tua doce voz, dizendo: filha minha, amada minha, eu amo ouvir a tua voz. Chore cantar alabaxure cantar. Eu amo ouvir a tua voz. Quando você me chama de Pai. Aleluia. 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 Você tem um Pai. E Ele está te esperando nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém? Que você possa ter sido abençoada por essa palavra, assim como eu fui novamente. Porque quando a gente escreve, quando a gente fala, Deus fala conosco primeiro. E glória a Jesus por isso. Até a próxima live. Quarta-feira espero vocês. Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Eu glorifico o nome do Senhor porque cada live que eu faço, depois alguém me chama no privado para me contar um testemunho, para me falar: olha, essa palavra foi para mim, glória a Jesus, porque todas as vezes que eu faço, eu sempre oro para que essa palavra seja pontual para a vida de alguém. Então eu creio que essa palavra vai chegar para quem precisa, em nome de Jesus. Fique com Deus. Um grande beijo. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser.